Olá a todos, eu sou a Paula aqui do canal Livro Aberto e estou a tentar aproveitar a última luz do dia para vos falar das minhas leituras de fevereiro. As minhas leituras de fevereiro foram em quantidade melhores do que as leituras de janeiro, em qualidade não melhorou muito. Bem, houve aqui um livro que safou isto, mas de resto foram tudo leituras mais ou menos. Eu estou a falhar um bocadinho nas escolhas que estou a fazer, claramente. Então, assim, o livrinho que mais valeu a pena este mês foi a carta à minha filha, da Maya Angelou, que eu tinha trazido num dos book hauls que publiquei recentemente. E este livro são, como ela diz, são cartas, ou seja, cada capítulo é uma pequena carta dedicada à filha que a Maya nunca teve. A Maya teve um filho, mãe solteira, 1920 e tal, o ano em que ela nasceu, Estados Unidos, preta, mulher, mãe, lá está, solteira. Portanto, estão a ver, a profissão dela é escritora, artista e mais uma data de outras coisas, portanto, tudo para correr lindamente. E ela realmente acabou por ganhar uma visão do mundo, uma experiência de vida e uma coisa incríveis. Dei 4 estrelas a este livro, não dei 5. Algumas coisas em que nós não temos a mesma visão. Ela tem assim uma carga um bocadinho religiosa, mas pronto, mas fiquei super inspirada com este livro, com muito mais vontade de conhecer a vida dela, que acho que aqui só tivemos mesmo um cheirinho, e gostei muito dela partilhar não só as lições que ela quer passar para a tal filha, para todas nós, na verdade, de coisas que ela sabe, mas também das coisas que ela não sabia e que aprendeu com os erros, nomeadamente, eu não vou estar a dar exemplos, mas de sem querer até ir contra os seus princípios e enfim, olha, leiam, vale muito a pena, muitas reflexões para tirar deste livro. Eu gostei bastante e é uma leitura que se faz em menos de nada. O resto já começa, vamos começar a decrescer. Este não é mau, é mais ou menos. Foi um 3 estrelas para mim, é um gostei, mas não adorei. É A Palavra do Senhor, da Ana Bárbara Pedrosa. Eu estava muito curiosa com este livro já há bastante tempo. Falando da religião, eu gosto daqueles livros que falam sobre a religião, mas de uma forma um bocadinho diferente, e este fala. O narrador é Deus. É Deus, e é um Deus muito humanizado, com características muito humanas. É um Deus que tem inveja, é um Deus que tem ciúmes, é um Deus que erra, e vai contando um bocadinho a história, alguns episódios da Bíblia, é ele que as conta, e com essa versão de Deus muito imperfeito. Se gostaram, é um bocadinho perigoso o que eu vou dizer, se gostaram do Caim, é possível que gostem deste livro ao mesmo tempo. Lá está, isto não é Saramago. Ela escreve muito bem, há passagens que valem muito, muito, muito a pena. Eu gostei muito, lá está, aproximou-se assim um bocadinho. Não que seja a intenção dela, mas quer dizer a qualidade de reflexão, de crítica, de tudo. Eu acho que teve momentos muito, muito bons, mas foram alguns momentos. O resto do livro acho que foi um bocadinho, em certas partes, aborrecido. E é por isso que lhe dei as 3 estrelas. Eu gostei do livro, mas não foi assim um dos preferidos, mas continua a valer a pena. Se é um tema do qual gostam de ler, não há assim tantos livros quanto isso que façam estas visões um bocadinho diferentes sobre a igreja. Portanto, se quiserem, é uma sugestão, apesar de eu ter gostado só ali no mais ou menos. E este, Os Melhores Anos, da Kaylee Reid. Já estamos na 2 estrelas, estamos a descer. Foi um ok, e só não lhe dei 1 estrela, só não desisti, porque gostei um bocadinho de haver aqui várias personagens. Não havia aqui o bom e o mau, havia personagens com intenções um bocado duvidosas, mas tentávamos perceber bem o que é. Eram personagens que não eram assim propriamente, não é que não sejam evidentes, mas não eram demasiado evidentes. Eu acho que gostei dessa dúvida de quem é que era o vilão do livro, por haver tantas pessoas imperfeitas como somos todos nós, não é? E só por isso é que lhe dei 2 estrelas e não dei 1, porque a história é uma seca, acho que não está bem escrita, acho que não sei bem que mensagem, bem, de que é que isto fala? Fala de uma rapariga que já tem 25 anos, ou seja, jovem adulta, mas já não tão jovem assim, e ainda tem como trabalho ser babysitter, e está a demorar um bocadinho a encarrilhar como o resto das pessoas da idade dela. Então está nessa fase um bocadinho
complicada da vida, do que é que quer da vida, se vai continuar, se não vai continuar, mas ao mesmo tempo está agarrada à família, toma conta das crianças, por aí. E para além disso, acontece um incidente na casa da família, eles chamam-na à meia da noite, ela até estava numa festa de anos, portanto vestida para a festa de anos, para ir tirar a menina de casa para eles resolverem lá aquele problema. Ela vai passar tempo com a menina então até eles resolverem o problema num supermercado, numa loja de conveniência ali perto, e acham, há uma cliente, bem, suspeitam que ela está a raptar a criança só porque a criança é branca e ela não, e de certeza que não é a mãe dela, e enfim, uma história um bocadinho marada, e pronto, e como as pessoas supõem tudo errado só porque é de outra raça, pronto. A história supostamente é para passar essa mensagem, não sei, olhem, para mim não funcionou, pronto, não sei mais que diga, não resultou. Já li outros livros sobre a temática mais interessantes, pronto. Depois, tenho aqui 2 livros que li em e-book, deixem-me lembrar. Li um que é de não ficção, que é o Think Reflections. Este livro fala sobre um método de limpar e organizar a casa, de manter a casa em ordem, que é uma coisa que eu estou a precisar. A minha casa tem fase em que anda lindamente e depois basta uma semana mais complicada porque alguém ficou doente e isto desmorona-se tudo, depois voltamos a pôr isto de pé, depois isto desmorona-se tudo e anda sempre assim. Eu queria assim uma coisa equilibrada, não precisa andar tudo impecável a brilhar, mas também não pode assim desabar, não é? Não dá. E ando à procura então de implementar aqui em casa um sistema, basicamente é isso, um sistema. E então por isso li este livro, porque toda a gente fala deste método, é um bocadinho conhecido. E o que é que eu tenho a dizer? Que eu gostei bastante do método, tenho ainda que o aplicar, mas já vou fazendo algumas coisinhas, algumas já fazia intuitivamente, algumas vou fazer de forma mais consciente, mas fez muito lembrar o que eu fazia sem querer quando estava em licença de maternidade. E tinha muito pouco tempo para manter a casa, apesar de estar em casa, porque se nunca tiver uma criança bebê sem horas de sono a dar de mamar de 2 em 2 horas, vão perceber que não vos sobra muito tempo entre o dar de mamar, o mudar as fraldas, o não dormir, o tudo. Eu tinha assim 5 minutos, às vezes 10 minutos e tinha que escolher entre tomar banho e dar um jeitinho à casa, portanto acabei por aplicar muito o método sem querer nesta altura, que era, resumo, não procures o perfeccionismo, é o progresso que conta, fazer um bocadinho é melhor do que nada, fazer às vezes em pequenos períodos de tempo, rapidamente ali qualquer coisa, já dá um grande avanço e pronto, é muito por aí, manter rotinas, instalar rotinas, e eu tentei fazer isso até para a minha sanidade mental na altura e pronto, basicamente é um bocadinho voltar ao que eu estava a fazer intuitivamente nessa altura e que funcionou, e eu agora, lendo assim o livro, consegui perceber porque é que funcionou e eu acho que é capaz de funcionar para mim. O método eu gostei muito, o livro é péssimo. Como é que eu te explicar? Tem que se sobreviver ao livro para conseguir tirar o método lá, porque o livro é muito repetitivo, é muito antiquado, é muito vamos lá para a casa ficar, que é para o marido quando chegar a casa, ver uma mulher bonita e arranjada e a casa limpa e jornal à espera dele e pronto, não é, enfim, tem que se sobreviver ao livro, mas o método acho que vale a pena. Pronto, o que é que eu li mais? Li em audiobook, este li em e-book, em audiobook, tinha dito que tinha lido 2 e-books, não, só li este. Em audiobook é que eu li o Under the Whispering Door, acho que é assim, do mesmo autor da Casa do Mar Cerúleo, é assim, não é? Casa do Mar Cerúleo, do qual eu tinha gostado bastante, tinha dado 4 estrelas, gostei muito daquele livro. Toda a gente adorou aquele livro também, portanto ia muito animada para este e não, bem, este dei 2 estrelitas. A história não fez grande sentido para mim, as coisas boas que o livro tinha e tem eram cópias, é a fórmula do outro livro, portanto não, para mim não deu. É a história de um homem que morre e é um homem que era mau, ou seja, que não tinha empatia nenhuma com os outros, um advogado que despedia as pessoas sem ter em consideração as consequências que iam ter na família delas, pronto, era assim um bocadinho insensível, só via a vida dele e o umbigo dele, morre e
ninguém quase aparece no funeral dele, e ele lá vê que ninguém aparece no funeral dele, e aparece uma pessoa que vai, é tipo o transportador, né? Vai fazer ali a ligação entre a transição entre os mundos, não é? E pronto, e é nesse processo de transição, nesse limbo, que ele vai ter outro olhar sobre a vida e sobre quem é e como gostaria de ter sido e tudo mais. Pronto, a ideia não é original, mas é interessante, mas não resultou, como vos disse, achei que foi muito, apesar do tema ser diferente, muito coladinho ao que funcionou no outro livro, e muita coisa que não fez sentido para mim, enfim, olhem, não, para mim não funcionou. Dei-lhe 2 estrelas, não foi péssimo, mas acho que se alguém que não tenha lido o outro, foi um bocadinho essa a visão que eu tive, alguém que não tenha lido o outro, se vai ler este, vai achar algumas coisas interessantes que eu já não achei, porque já vi isto tudo no livro anterior. Pronto. A seguir passamos para os juvenis, depois para os infantis juvenis. Li este da Tweet, do Roald Dahl, que era da minha pilha de livros. Já sabem que eu tenho o compromisso, vou por aí o card, de ler pelo menos uma pilha de livros físicos aqui de casa, senão tenho que dizer adeus a um deles sem ler sequer. Estou a tentar dar cabo da atividade física aqui de casa, e então li este, e não foi de propósito, porque eu comecei a ler este livro ainda antes de haver todo o zum à volta do tema, mas este foi um livro, ainda bem que o li agora, por acaso, que está agora aí na baila, porque agora deram em censurar os livros, porque as palavras não são politicamente corretas o suficiente. Então aqui neste livro temos um casal, uma senhora e um senhor feios, e é essa palavra, que horror, não pode ser escrita num livro juvenil, e então apagaram a palavra feia e agora puseram desagradável, porque coitadinhas das crianças ouvirem a palavra feia, e a sério eu acho isso ridículo. Ainda por cima acho que é uma palavra muito importante para o livro, porque como vos dizia, é um casal, pessoas feias, e que, olha, aqui está a apresentar a senhora, e que basicamente diz que ela é feia, não só porque ela é feia, mas porque ela é má, e é má. Porque, lá está, as pessoas feias, supostamente feias, mas gentis e generosas, nunca são propriamente feias, a gente nunca as acha feias, não como as outras que são mesmo más. Pronto, é um bocadinho essa a filosofia do livro, e eu concordo e gosto, e acho que é importante passar às crianças que as pessoas são boas, são bonitas e feias muito pelo que vem de dentro e não pelo aspecto. Ninguém é totalmente feio se for bom, e ninguém é totalmente bonito se for mau por dentro. E, portanto, acho que é uma pena estarem a tirar o discurso, e mesmo que o livro não seja nada especial, porque não é, foi o pior do livro que eu li do Roald Dahl. Dei-lhe 2 estrelitas, achei que depois o desenrolar da história, a mensagem não era muito interessante, muito à base da vingança honestamente nem foi nada de especial, mas não tem que ser censurado, é o livro, é como é. Prefiro ler este livro e pensar sobre porque é que eu não gostei dele, se calhar lê-lo à minha filha, ou escolher outros melhores se eu não quiser ler este, mas se calhar ler com ela e explicar porque é que, ou que outras maneiras é que poderíamos fazer para lidar com esta situação diferente da que eles fizeram, porque realmente se calhar não era a melhor. Eu acho que isto tem que ser como um ponto de discussão, de partilha, de pensar e não censurar. Senão, quem é que vai decidir o que é correto em todas as situações? Percebem? Quem é que vai ter essa autoridade de saber o que é certo e que toda a gente tem que seguir? Não. As pessoas têm que saber pensar, não têm que ter alguém que decida por elas o que é seguro ler ou não é. Isto, a sério, bem, mexe comigo, mas pronto. Não aconselho propriamente, mas se quiserem ler, tentem arranjar a versão original. Eu vou passá-la em frente, apesar de já ter lido o meu livro da TBR e não ter necessariamente que mandar nenhum embora. Não é um livro que eu quero manter, portanto vou partilhá-lo, portanto há de aparecer numa biblioteca por aí, ou vou se calhar por ali naquelas caixinhas de livros para trocar, por isso fiquem atentos, pode ser que se cruzem com ele, com a versão original, qualquer dia é uma raridade. Eu devia guardá-lo pensando nisso, qualquer dia ainda vale muito dinheiro, mas não, vou pô-lo a circular. Depois, livros infantis. Lemos este, o Cuidado é um Dragão, que, mais uma vez, entra naquelas histórias de tens imagens muito giras, mas a história foi só mais ou menos. Ela está à procura de uma casa, toda a gente se afasta porque é um dragão e tem todos medo dela. E vejam lá que eu já nem me lembro bem. Exato.
como é que acabava. Vê lá o que isto é marcante. Bem, também não vos vou dizer como é que acaba. Mas pronto, não é marcante. É daqueles livros que passou, não é? Depois lemos este aqui, O Monstro dos Bosques, mais uma das aventuras da Fada Graça, que também é uma história assim simplesinha e pior do que a outra que tínhamos lido. A outra até tinha gostado mais ou menos, esta nem por isso. Não é marcante. É uma fada que é muito desastrada e depois o facto de ser desastrada ajuda a resolver um problema, mas não foi ela que resolveu, foi um acidente, então acaba por não valorizar nada, na mesma o traço desastrado dela. Achei que não trouxe nada ao mundo. Estou um bocado... Desculpa, eu estou um bocadinho desiludida com as minhas leituras, estou a parecer um bocadinho... Mas é assim que eu sinto. Enfim. Depois lemos aqui, esta eu gostei, a Rapunzel. É uma versão da história da Rapunzel e gostei porque trouxe coisas diferentes da versão que nós conhecemos da Disney. Porque é que ela se chamava Rapunzel, é assim um bocadinho mais obscura no sentido em que ficam cegos, assim, e isso é demonstrado aqui numas ilustrações assim um bocadinho... Gostei muito das ilustrações, ele era algo envolvente, este livro, e as ilustrações ajudavam, mas de resto é a história da Rapunzel, que está presa na torre, o cabelo, cortam-lhe o cabelo, mas estão a ver que as ilustrações são muito poéticas, vá. Acho que este gostei, este foi um dos melhores. E também gostei deste. Perdeu só um bocadinho de pontinhos no final, eu não adorei o final, mas gostei muito do livro e da mensagem do livro, que é A Máscara do Leão. Era um leão que não era como todos os outros leões e o pai dele queria que ele fosse um leão mesmo a sério, como todos os outros, que rugisse, que fosse uma cara de mau e que assustasse toda a gente. E o leão, coitado, ele era amigo até era da zebra, portanto nada a ver com o que era esperado dele, então acaba por ter que usar a tal máscara para tentar parecer ser quem não é, na verdade. E pronto, não é? Em quantos casos não conhecemos nós, as pessoas têm que usar máscaras para aparentarem ser o que não são, porque não são aceitos por serem como são. Uma mensagem bastante interessante, eu gostei muito daquele livro. O final, bem, não fiquei assim muito convencida, mas também não é mau. Pronto, foi em 4 estrelitas. E por fim, os livros de culinária, claro está. Li aqui este The Vegan Cookbook, da Adele McConnell. Eu não estou a dizer nenhum dos autores, desculpem, mas está tudo no Goodreads. Se pesquisarem por toda a internet, se pesquisarem pelo nome do livro vão ter acesso a ele, mas pronto, eu vou ali assinalando tudo o que leio no Goodreads, também é fácil de verem. Eu por acaso nunca pus aí o link em baixo, aí de pôr. Pronto. The Vegan Cookbook. Voltando. É um livro que eu gostei muito da apresentação dele. Tem imagens para tudo, é muito simples, eu gostei bastante do livro. Das receitas, assinalei algumas para fazer, mas muitas não me interessaram, ou têm ingredientes ainda assim que eu não posso usar, frutos secos, nomeadamente. Portanto, como é que eu ia te explicar? Eu gostei do livro, mas não assinalei tantas receitas assim para fazer. Para mim foi um livro, gostei, foi um livro de 3 estrelas, pronto. Mas tem aqui coisinhas interessantes. Eu fico sempre entusiasmadíssima com a parte dos doces, né? Tinha aqui um brownie que eu queria experimentar fazer e agora não estou a encontrar, claro. Bem, não interessa. Tem muitas coisinhas apetitosas. Ali estava ele, viram? Fugiu. Bem, estou a perceber. É um livro que ainda não fiz nada dele, não sei como é que são as receitas no concreto, mas fiquei entusiasmada, não entusiasmadíssima. E por fim, li aqui o Na Cozinha Sem Alergias, receitas sem ovo, sem leite, sem glúten e sem frutos secos. Acho que vale muito a pena pela introdução que faz, disto de ter pessoas, de ser alérgico ou de ter pessoas com alergia. Fala sobre comer fora, sobre as compras, sobre viajar, sobre o manter-se positivo, sobre como se proteger, o que é que são as alergias, vale muito a pena pela introdução. As receitas também têm uma abordagem interessante, que é, estes são os principais alergénios, ainda há 8 que são assim os mais principais, mas estes são assim os 4 grandalhões, a que há mais pessoas alérgicas, e ela
e normalmente os livros de alergias é sem nada, não é? E ela o que fez foi na mesma receita fazer a versão sem ovos, fazer a versão sem ovos, sem ovos, estou ligeiramente cansada, não sei se nota, sem ovos, fazer a mesma receita na versão sem leite, fazer a mesma receita na versão sem frutos secos, ou seja, se uma pessoa for alérgica a uma coisa, não ser obrigada a tirar todas as outras. O que, por um lado, é bastante interessante, eu percebo a ideia e é bastante interessante. Por outro, quando se tem alergia a mais do que umas coisas, qual é a versão que eu faço? A versão sem ovos? A versão sem frutos secos? A versão sem glúten? E será que se eu substituir o que ela diz numa e noutra vai resultar alguma coisa? À partida não, porque às vezes a que não tem glúten tem mais ovos, enfim, não sei se vou conseguir pôr em prática muitas das receitas, para além de que as receitas que me chamaram a atenção, eu já tenho alguma versão delas que já costumo usar, portanto, ao nível das receitas, para mim em concreto, para o meu caso em concreto, que tenho mais do que umas alergias e intolerâncias alimentares aqui em casa, não funcionou. Para uma família ou alguém que conheça alguém que queira cozinhar para essa pessoa que tenha alergias, acho que é um livro bastante interessante e lá está, sobretudo se for só uma delas, bastante interessante mesmo. Tem uma grande falha de tradução, porque mais uma vez confundem, traduzem nuts e dried fruit para frutos secos e em algumas situações não faz sentido nenhum, porque na versão sem frutos secos dá a lista de frutos secos, depois vai-se perceber que não vão ser frutos secos, vão ser frutos desidratados, tipo passas, tâmaras, alperces, por aí. E pronto, acho que foi isto, já estou a ver que vão pessoas interromper-me em breve, estou a ouvi-las a chegar, portanto vou dar como terminado este vídeo. As minhas leituras de fevereiro foram mais, mas não foram assim tão boas quanto isso. Estou a dar tudo agora em março para ver se isto arrebita, porque tem sido um início de ano um bocadinho xoxo. Vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!